Olá, gente bonita! Olá, meus seguidores! Tudo bem? Quero falar com vocês sobre a lira terceira da terceira parte do livro Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga. Trata-se do poema Tu Não Verás Marília Sem Cativos, que você encontra aqui embaixo na descrição desse vídeo. Como você sabe, o Tomás Antônio Gonzaga, autor desse poema e desse livro, é um dos maiores representantes do arcadismo brasileiro, escola literária que também ficou conhecida como neoclassicismo. E como neoclassicismo, essa escola literária respeita os ideais clássicos, entre eles o racionalismo. Você lembra que ideais clássicos são aqueles vindos dos povos da antiguidade clássica, os gregos e os romanos. E esse racionalismo você vai ver no rigor formal, ou seja, nas formas rigorosamente construídas. Para começar, você nota esse rigor formal na construção das estrofes. Todas as estrofes, todas, são feitas de 4 versos, ou seja, todas as estrofes, todas são quadras. E em todas as estrofes, todas, os 3 primeiros versos são decassílabos, ou seja, tem 10 sílabas poéticas. Tu não verás Marília sem cativos. E em todas as estrofes, todas, o 4º verso é sempre hexassílabo, ou seja, tem 6 sílabas. Ou, da, mi, na, da, sé. E todas as estrofes, todas, têm o seguinte esquema de rimas. Os versos ímpares, 1 e 3, são brancos, ou seja, eles não têm rima. E os versos pares, 2 e 4, eles são rimados. Veja aqui, ó, você tem terra, rima com serra, areia, rima com bateia, novas, rima com covas, e por aí vai. Além disso, o poema está dividido em 2 partes, rigorosamente 2 metades. 4 estrofes de um lado, 4 estrofes de outro lado. E cada uma dessas metades está dominada por sua respectiva anáfora. Caso você não saiba, anáfora é aquela figura de linguagem que consiste em começar várias frases ou vários versos pela mesma palavra ou pela mesma expressão. Todas as estrofes, todas da primeira metade do poema, são dominadas pela anáfora Tu não verás. E todas as estrofes, todas da segunda metade do poema, são dominadas pela anáfora Tu verás. E você sabe que a anáfora é uma figura de linguagem que está no texto não só para enfeitar, não é para deixar o poema bonitinho. Ela também tem a função de organizar o discurso. Então, nesse poema, a primeira anáfora, Tu não verás, serve para introduzir tudo. Tudo que a Marília não vai ver. Enquanto a segunda anáfora, Tu verás, serve para introduzir tudo. Tudo o que a Marília vai ver. E você está percebendo a transição que a gente está fazendo aqui? Estamos saindo das características formais, ou seja, que lidam com o como o texto foi construído, e estamos entrando nas características temáticas, que lidam com o que o texto está falando. Em outras palavras, estamos saindo da forma e estamos entrando no conteúdo. E veja bem, nós sempre temos verbos no futuro nessas anáforas. Tu não verás, tu verás. E isso é coerente com o espírito desse livro, que fala da relação do pastor Dirceu, que é o Tomás Antônio Gonzaga, e a sua amada, a Marília, que é a amada do Tomás Antônio Gonzaga, Maria Doroteia Seixas. É por isso que o livro é marcado pelo tom de promessa, né? Porque o pastor Dirceu, ele está muito preocupado em conquistar a sua amada Marília. O seu discurso é basicamente um esforço para conquistar a Marília. Ou seja, o que ele mais faz aqui é resenha. O que ele quer é chavecá-la. Por isso esse tom de promessa no seu discurso. Mas vamos à leitura do poema, que já está mais do que na hora, né? Tu não verás Marília sem cativos. Cativos quer dizer escravizados.
tirar o cascalho e a rica terra, ou dos cercos dos rios caudalosos, ou da minada serra. Você entendeu o que ele disse aqui? Maria, você não vai ver esses escravizados, né, separando a rica terra é aquela que tem ouro, né, do cascalho. Como é que vai ser esse trabalho? Ou ele vai pegar o rio cheio de água, caudaloso, e vai cercar ou desviar o curso do rio, ou então ele vai fazer o quê? Ele vai tirar ele vai fazer esse trabalho numa minada serra, quer dizer, numa mina dentro de uma serra. Mas voltemos ao poema. Veja a segunda estrofe. Não verás separar o hábil negro do pesado esmeril a grossa areia, e já brilhar os granetos de ouro no fundo da bateia. Você entendeu o que disse essa segunda estrofe? Você não vai ver esse habilidoso negro mexendo com essa rica terra, que está misturada com ouro, né? Então trabalhando na bateia, com água, vai lá mexendo na bateia, e aí com a água vai tirando o cascalho, vai aparecer, vai surgir o quê? O granete, um pedaço de ouro. Ou seja, a atividade que está sendo narrada nessas duas primeiras estrofes é a do garimpo. E você lembra que o Tomás Antônio Gonzaga e a Maria Doroteia Seixas moravam em Vila Rica, a atual Ouro Preto, a cidade que era o centro, né, administrativo de toda essa atividade no Brasil colônia do século XVIII ligada à mineração, lá das Minas Gerais. Na terceira estrofe, o ambiente muda. Veja, não verás derrubar os virgens matos, queimar as capoeiras ainda novas, servir de adubo à terra a fértil cinza, lançar os grãos nas covas. A atividade que está sendo praticada aqui é a da agricultura. Você percebeu? Você vai ter a derrubada da mata virgem e aí surge a capoeira, que é o primeiro mato que surge de uma região desmatada. Essa capoeira vai sofrer queimada para limpar o terreno e as cinzas dessa queimada, elas vão servir para adubar, para fertilizar o solo, onde vai ser jogada a semente, onde vai ser iniciada a plantação. Mas continuemos a leitura. Não verás enrolar negros pacotes das secas folhas do cheiroso fumo. Entendeu o que está sendo apresentado na primeira metade dessa estrofe? É a atividade da plantação da folha de fumo. Você lembra para que servia essa folha depois que era seca, enrolada? Lembra? Lembra? Não lembra de suas aulas de história? Para o tráfico negreiro. O Brasil trocava folha de fumo pelos escravizados obtidos na África. Mas voltemos à leitura do poema. Nem espremer entre as dentadas rodas da doce cana o sumo. Entendeu o que é apresentado aqui? É a atividade dos engenhos de cana. Então, aquelas rodas dentadas, aquelas máquinas lá, elas exprimiam a cana, né? E dali saiu o sumo que ia dar origem ao açúcar. E aqui se encerra a primeira metade do poema, que relata tudo que a Marília não verá se ela se casar com Dirceu. E veja bem o que a Marília não verá: garimpo, preparação da terra para a agricultura, a plantação de fumo e a atividade canavieira. Todas atividades braçais. Então, o que o Dirceu está dizendo é que, Marília, se você se casar comigo, você não verá atividades braçais. Elas não farão parte do seu cotidiano. E qual vai ser o cotidiano dela? É o que veremos na segunda metade do poema. Vamos lá? Verás em cima de espaçosa mesa altos volumes de enredados feitos. Enredados quer dizer complicados. Feitos são os processos judiciais que ele está lendo, né? Ver-me-ás folhear os grandes livros, quer dizer, vai fazer consultas nos livros do direito, né, das leis, e decidir os pleitos, quer dizer, tomar as decisões judiciais. E você notou como o abuso da anteposição do adjetivo, né, serve para engrandecer a atividade dele. Você tem, ó, não é mesa espaçosa, é espaçosa mesa. Não são volumes altos, são altos volumes. Não são feitos enredados, são enredados feitos. São livros grandes, são grandes livros. Mas tem mais. Prossigamos. Enquanto revolver, quer dizer, estiver mexendo os meus consultos, estiver fazendo as minhas consultas,
tu me farás gostosa companhia, lendo os fastos, quer dizer, os registros da sábia, mestra história, os cantos da poesia. Notou que o Dirceu está prometendo para a Marília, se ela se casar com ele, ela não vai ficar mergulhada nas tarefas domésticas, lavar, passar, cozinhar, lavar, passar, cozinhar, lavar, passar, cozinhar. Não, ele está prometendo a ela uma vida tranquila e sossegada. Ela vai ficar lendo história e poesia. E olha só que interessante o que mais o Dirceu promete a Marília se ela se casar com ele. Ela terá os seus dotes intelectuais respeitados e valorizados. É só ver, para comprovar o que eu estou dizendo aqui, é só ver o que está nessa estrofe. Lerás em alta voz a imagem dela. Eu, vendo que lhe dás o justo apreço, gostoso, tornarei a ler de novo o cansado processo. Processo judicial. Notou? A Marília vai ficar muito empolgada, tão empolgada com uma figura de linguagem tão bela, com uma expressão poética tão bela, que nessa empolgação, o que ela vai fazer? Ela vai acabar lendo em voz alta, compartilhando com o Dirceu essa imagem, essa expressão poética. Que mulher culta! E Dirceu ficará muito feliz com os dotes intelectuais da amada. E tão feliz que isso vai servir de alívio, de incentivo para ele voltar ao seu cansativo trabalho de análise dos processos judiciais. Aqui tem uma coisa que me deixou muito encanado, muito incomodado, porque o Dirceu me pareceu aquele macho escroto. Tá naquela posição alta, olhando para sua esposa. Olha como minha esposa tem dotes intelectuais maravilhosos. Como se ele fosse o superior, o bam diante da sua mulher. Mas depois eu me toquei, o Tomás Antônio Gonzaga está aqui com mais de 40 anos. E a Maria Doroteia Seixas tem 17 anos. Então é natural esse tom meio que protetor. E olha só que interessante. Meu amor! Para analisar um poema de Marília de Dirceu, nós tivemos que falar da vida do Tomás Antônio Gonzaga. E é uma coisa que não é legal de se fazer na análise literária, quer dizer, colar o texto literário à vida do seu autor. Eu dou o maior apoio. Eu dou o maior apoio se você recusar essa prática aqui. Mas o problema é que isso se tornou uma tradição fortíssima na análise de Marília de Dirceu, e que pode ser muito bem cobrada ou não pelos vestibulares e pelas provas que você vai encontrar por aí. Agora, vamos confessar. Maria, professor, deixe de chatice, criticando a postura do Dirceu diante da Marília. Não é uma coisa super gostosa você com seu crush lendo poesia, estudando, aí de repente você percebe uma metáfora, olha essa anáfora, e você fala, mão molhada, olha que anáfora tão bonitinha aqui nesse poema, e a mão molhada fala, Iti Maria, meu mão molhado, é tão bonito, ai que coisa mais tão fofinha. Vamos à última estrofe. Se encontrares louvada uma beleza, Marília, não me invejes a ventura. Ventura quer dizer sorte. Que tens quem leve a mais remota, a mais distante idade a tua formosura. Essa estrofe, como última, como desfecho, é belíssima. Por quê? Porque o Dirceu está dizendo para a sua Marília que se ela encontrar aí nos poemas que você está lendo algum poeta elogiando a beleza da sua amada, um Camões elogiando a beleza da Dinamene, um Dante elogiando a beleza da Beatriz, um Petrarca elogiando a beleza da Laura, uns Mamonas elogiando a beleza da Mina. Mina, seus cabelos é da hora, seu corpo é um violão. Ela não
deve sentir inveja de nenhuma delas. Por quê? Porque ela terá, olha aí, mais uma promessa, e a última, a grande promessa, ela terá quem leve para a mais remota idade a sua beleza. Quem? Aqui, Raimundo Nonato. Não é o Raimundo Nonato, é o Tomás Antônio Gonzaga por meio deste livro aqui. E é verdade, a beleza da Marília foi elogiada em 1792, no final do século XVIII, neste livro aqui, que está sendo lido em 2023, em pleno século XXI. Aqui você tem a manifestação de um dos temas mais sagrados da literatura, que é o da perenidade da poesia. Perene é aquilo que dura muito. Esse tema está ligado a outro super conhecido em latim, ars longa, vita brevis. A arte é longa, a vida é breve. Ou seja, a vida é breve, né? A gente morre e é rapidinho esquecido. Mas a arte não, a arte é longa, a arte dura muito tempo. Então, basta colocar em arte os feitos de nossa vida e eles serão por muito tempo lembrados. Quer dizer, acho que se a arte for boa, né? Portanto, é por meio da arte, mais especificamente por meio da poesia, que a Marília será por muito tempo lembrada. Promessa cumprida. No entanto, aqui você percebe uma característica que eu acho infeliz em Marília de Dirceu, que é o ego inflado do Tomás Antônio Gonzaga. Estou me lembrando aqui de um poema de Camões, né, em que ele promete que a sua amada morta será por muito tempo lembrada por meio de sua poesia. Trata-se do soneto Cara Minha Inimiga, que eu coloquei aqui embaixo na descrição deste vídeo, logo após o Tu Não Verás Marília Sem Cativos. Veja bem a diferença. Camões diz: e se meus rudes versos podem tanto. Quer dizer, o maior poeta da língua portuguesa, muito maior até do que o Tomás Antônio Gonzaga, ele coloca em dúvida a capacidade da sua poesia. Então Camões disse: os meus rudes versos, esses meus versos tão rudes, têm uma qualidade, têm capacidade, Dinamene, você será lembrada por toda a eternidade. Até hoje, ela é lembrada. Agora, compare com Tomás Antônio Gonzaga. Aliás, quem é? Quem é Tomás Antônio Gonzaga perto de Camões? Quem é você? Quem é você? Policial disfarçado, bonita. Mentira. Tomás Antônio Gonzaga se acha, ele já vai garantindo, ele já tem a certeza que os versos dele terão a capacidade de fazer a Marília ser lembrada pela eternidade. Existem aqueles que dizem que quem muito se elogia ou tem pouco para mostrar ou é um inseguro. O que pode perfeitamente se encaixar no caso de Tomás Antônio Gonzaga, porque ele é um homem de mais de 40 anos, sem posses, se apaixonou por uma menina de 17 anos, de família rica. Percebeu? Mas tem mais algumas coisinhas que eu queria falar com você sobre este poema. Você notou que ele faz uma grande oposição básica? A primeira metade do poema mostra tudo o que a Marília não vai ver se ela se casar com o Dirceu. Atividades braçais, a agricultura, o garimpo, que em nossa sociedade, em nossa cultura, infelizmente, são consideradas inferiores. A segunda metade mostra tudo o que Marília verá se ela se casar com o Dirceu. Atividades intelectuais ligadas ao que? A leitura, que em nossa sociedade, infelizmente, são vistas como superiores. É a cara da nossa sociedade discriminar o trabalho braçal, considerando negativo, inferior, e supervalorizar a atividade intelectual, considerando o quê? Positiva, superior. E aqui está o grande valor desse poema, porque ele mostra os mecanismos de funcionamento de nossa sociedade, capacidade que os vestibulares adoram. E aqui você já deve estar se pensando, depois de tantos minutos desse vídeo,
É que eu não paro de falar, né? Aff. E aqui você deve estar se perguntando, o Tomás Antônio Gonzaga não era Arcade? O Marília de Dirceu não é do arcadismo? Então, cadê o pastoralismo, o Fugere Urbem, o Carpe Diem? Pois é, né? Mas me diga uma coisa, você preferiria um namorado gado ou um namorado de pensamento autônomo, né? que pensa por sua própria cabeça? Eu tenho certeza que você respondeu, ai, o namorado gado. Oh, desculpa, ai, o namorado autônomo. Aí é que está o valor do Tomás Antônio Gonzaga. Ele não é gado do arcadismo. Ele consegue ter suas próprias características. E uma delas é a cor local, ou seja, a cara de Brasil que a nossa cultura consegue dar a tudo aquilo que vem de fora, como no caso o arcadismo. Assim, o português Tomás Antônio Gonzaga vai ser um dos primeiros a mostrar na nossa literatura elementos da realidade brasileira, como aqueles escritos na primeira metade deste poema. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação ao poema Tu Não Verás Marília Sem Cativos, que está no livro Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga. Eu espero que minhas observações tenham sido úteis. Se foram, se você gostou, curte aí. Deixe o seu comentário. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades. Um beijo, sabor arcadismo e até o nosso próximo encontro.